Olá, eu sou a professora Marilza Francisco de Oliveira, sou especialista em língua portuguesa e principalmente ao tocante à produção textual. Que é aí que consiste as grandes dificuldades que os alunos, concurseiros e vestibulandos nós temos com a questão da língua. Nós temos um problema muito sério, porque a nossa linguagem ela é etimologicamente ela é diversa. Ela compõe-se da língua portuguesa, do encontro com os afros e diversos dialetos afros, com a língua nativa dos indígenas, com outros e outros imigrantes que entraram no país. Então a nossa língua portuguesa é uma língua muito brasileira. E por essa diversidade que fazem com que nós cometamos alguns erros assim crassos, horríveis. Mas isso é um treinamento. Escrever bem é treinamento, é leitura. Tá? E aí eu chamo a atenção para vocês, cuidado com a internetês. Não sou contra, ao contrário. Tá? É uma ferramenta de ajuda. Mas cuidado, tem erros que são condicionados. Já viu falar que aprendizagem é condicionamento? A mesma coisa. Se você vai errando, se você vai simplificando as palavras demais, como acontece no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e etc., você vai condicionando isso, pronto, perde o hábito de escrever e os erros acontecem descaradamente e horrivelmente, principalmente em nossas produções textuais. Tenho visto barbaridades. Então vamos ver o que nós podemos ver e analisar, e eu vou ajudar a você esclarecer algumas dificuldades. Existem palavras difíceis? Sim, nós temos palavras difíceis, e muitas, tá? E por quê? Devido ao critério etimológico. Né? Por exemplo, uma palavra francesa, ela ficou francesa, mas ela é escrita com C cedilha, ou então com S ou com dois S, ela conservou a etimologia dela. A palavra tal que é indígena, mesmo o som dela sendo J, mas escreve, aí você fala, mas o som é de G, que não sei o quê. Isso é chamado de etimologia, que obedece à cadeia da língua materna. Você entendeu? Então, essas são as grandes dificuldades. X e o CH, meu Deus, quanta dificuldade. Você tem? Eu também tenho. Não vou dizer que eu não tenha. Eu também tenho essas dificuldades. Mas a leitura e os treinos vão fazendo essas questões diminuírem. Quais são as palavras? Palavras difíceis de entender. Nós temos palavras que são difíceis de entender, que nós vamos ver por que elas são difíceis de entender. Palavras difíceis de escrever. Tem palavra que tem dificuldade de escrever. Palavras difíceis de pronunciar e palavras difíceis de traduzir. Temos. São as quatro grandes. Logicamente que isso vai depender do leitor. Tem o que é difícil para um, não é difícil. Por exemplo, uma palavra que é difícil para você não é difícil para mim. Uma palavra que pode ser difícil para pronunciar para você, para mim pode ser mais complicado, porque nós temos uma questão de regionalismo aí, né? Então vamos ver, palavras difíceis, de entender. A maior facilidade ou dificuldade de uma determinada palavra pode ser relacionada a um maior ou menor uso da mesma, com expressões próprias de diferentes regiões, com linguagem específica de diferentes profissões, bem como nível de diversidade vocabular do falante, entre outros. Os exemplos. Algumas palavras são difíceis. Capcioso. É tão difícil ver as pessoas falar capcioso, né? Loquaz. Nossa, como fulano é loquaz. Você fala, hã? O que é isso? Né? Oscular. Todo mundo adora oscular. O que é isso, professor? O que é oscular? Né? Palavra feia. Perdulário, vitupério ou vitupéria. Então, veja, são palavras que não são comuns no nosso vocabulário. Esta mais padronizada no nível culto ou numa linguagem mais rebuscada, né? Por exemplo, capcioso é enganoso. A palavra loquaz é tagarela, é aquela pessoa muito falante. Olha outra palavra, oscular é beijar. Quem não gosta de oscular, né? O perdulário é aquela pessoa esbanjadora, que gosta de se aparecer. Isso que é o perdulário. Olha o vitupério, aquela pessoa que afronta, que não tem medo, é um vitupéria. Então, essas palavras são difíceis de entender, porque não participam do nosso vocabulário cotidiano. Mas como é que você sabe? Pelo uso, pelo costume de vai lendo. Não entendo, eu vou a um dicionário. Eu não consigo entender essa palavra. Fulano falou uma palavra, você pergunta para ela o que significa, ou não, vai a um dicionário. Né? O hábito de olhar no dicionário é muito importante. Você enriquece o seu vocabulário.
Palavras difíceis de escrever. É aquelas que estão falando, as que tem som de X, não, o X que tem som de 2S, de Z, de CH. Isso é o costume, é o hábito. Você vai escrevendo, vai escrevendo e vai lendo e vai exercitando, tá? Existem várias palavras usadas habitualmente, né? E que, embora não possuam um significado difícil, possuem uma ortografia que gera dúvidas, levando muitas vezes ao erro, devido ao som das letras. E isso está incluído o som do X, tá? Do J com G, né? E aí vai. Né? Um quilo de outras palavras que trazem muita dificuldade. Xingar. A maioria eu vejo xingar com CH. Muito, 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 muito. Xingar, até hoje, é com X. Então, por favor, xinga com X, por favor. Xinga com X. Mexer. Adoro escrever mexer com CH. Adoram. Mexer, mexerica. E aí vem mexerica, né? Mexerica. A gente vê escritas nas ruas passando, assim, vende-se mexerica. Mexerica é um som regional, né? Pode falar mexerica, mas na hora da escrita vem o x, é com x, xe. Mexerica, mexer, tá? Quis, nossa, como a gente encontra esse quis, esse verbo com Z, escrita com Z, quis, é com S, quis, é S. Atrasado, como a gente encontra atrasado com Z? Milhares, é de atrás, né? Atrás é com S, então, atrasado com S. É exceção. Olha, honestamente, a palavra exceção, acho que é uma das que mais durante a minha vida profissional é que eu vi escrita errada. Exceção. C cedilha A, tio, O. Exceção. Já vi de N's escrita, tá bem? Então, cuidado. Essas são as chamadas difíceis. Temos outras. Palavra difícil de pronunciar. Por causa aí entra o regionalismo. Tá? É um problema sério. Você pode pronunciar errado, mas por gentileza, atente-se ao escrever. Tá? Regionalismo, vamos dizer assim, por exemplo, eu sou goiana, eu falo muito nós, porque é regionalismo, nós. Mas na hora de escrever, eu tenho clareza que esse nós se escreve nós. Tá? Tem que ter essa clareza. Articulação de sons que não existem na palavra por questões por N fatores. Inclusive, o regionalismo, eu falo muito isso. O regionalismo, ele aflora muito, né? As diferenças de sons, de sotaque, a gente fala de sotaque. Regionalismo e escolaridade. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa bem inocente, assim, não tem grande escolaridade, fala assim, meu advogado. Ela vai falar advogado, né? Por causa da escolaridade dela. O nome é advogado. Advogado é um demudo, advogado. Mas alguns dizem advogado, por uma questão pura escolaridade. Às vezes é por hábito, tá bem? A não articulação de sons que existe na palavra, então também acontece. A palavra não tem aquele som, não, mas articula. Olha um exemplo. A palavra é brincadeira. A maioria fala brincadeira. Tá vendo? Se articular a palavra, né, perdendo uma das vogais. Assimilação e extensão de nasalidade de uma sílaba para outra. Exemplo, ignorante. Gente, essa palavra é comumente encontrada escrita ignorante. Nossa, com IN. É a mesma coisa, idiota. Por favor. Idiota não, ignorante não. É ignorante, idiota, tá? Ignorante, idiota. A gente usa muito. A gente encontra muito. Mesma coisa é mendigo. A maioria fala mendigo. Mendigar. Cria uma outra letra para acrescentar. Isso aqui é regionalismo. Muito, encontra muito. Tá bem? Outra palavra, que também não deixa de ser regionalismo. Eu adoro pão com mortandela. Aonde que encontrar esse N? É puro regionalismo. Pode falar? Fale. Mas na hora de escrever é mortadela. Escreve mortadela. Tá bem? Mortadela. Então vejamos, meus caros e minhas caras, erro de prosódia. Eles são muito comuns.
tá? Principalmente quando transformando palavras paroxítonas em proparoxítonas. Então, é trocando, é sons da palavra, tá? E a gente encontra muito esses sons. Dizer assim, ó, recorde, mas a palavra não é recorde, né? É recorde, recorde. Por que transforma essa palavra para isso? É um erro que foi passado, né? E estrangeirismo, que é o recorde, é um som inglês, aí esse som inglês transformou na língua portuguesa. Não, a palavra é recorde, recorde. A mesma coisa, você tem assinatura, né? Abreviada, chama-se rubrica, rubrica, e não rúbrica. A minha rúbrica, que minha rúbrica? É rubrica. É prêmio, mas o prêmio Nobel, que Nobel? É Nobel, é Nobel, entendeu? Então, cuidado com as pronúncias, tá? Por uma questão de costumes e tal. Então, procure saber se aquela palavra de fato está errada, tá? Na pronúncia, é um erro. Erros muito comuns e suas devidas correções. Eu encontro isso aos milhares. Escrever com certeza junto. Com certeza. A preposição e o advérbio. Separar, assim junto. Com certeza. De fato, nós pronunciamos com certeza. O mesmo som. Mas a palavra é com, preposição, certeza, advérbio. Com certeza. Tudo bem? Outra. De repente, como a gente encontra? Ainda tem alguns que colocam ainda com 2 R's. Ainda coloca-se com 2 R, de repente. Então, é de, preposição, repente. Tudo bem? De repente. E o pra mim fazer? Meu Deus. Na oralidade, a gente encontra assim aos montes. E na escrita, pior é na escrita. Igual eu falo sempre, gente, a oralidade depende do ambiente que você está. Você pode usar pra mim fazer, pra mim comer, pra mim... Aí você faz, você faz do mim o que você quiser. Porém, esse mim não faz nada. Quem faz, eu faço. Para eu fazer, para eu comer, para eu estudar, para eu passar no vestibular, para eu, entendeu? Eu faço, eu sou ativo. O mim não. O mim é um pronome, tá lá, um pronome oblíquo, fica lá. Tá bem passivo. Quem é o ativo sou eu, pronome pessoal. Tá bem? Então, falar para mim fazer, mim não faz nada. Tá? Outra, há 10 anos atrás. Meu Deus. Mas eu namoro com fulano há 2 anos atrás. Eu encontrei fulano há 5 anos atrás. Meu Deus, isso é pleonasmo. Por que é pleonasmo, professora? Porque o a, com H é o verbo existir, já indica tempo decorrido. É tempo passado. A é tempo passado. Quando você fala há tantos anos atrás, isso é pleonasmo. Porque o atrás está dizendo que é passado. Esse A também é passado, para que então há 10 anos atrás? É só dizer, eu o vi há 2 anos, eu namoro com ele há 5 anos, eu sou casada com ele há 25 anos. Tá? Não precisa do atrás, tá? Cuidado que a gente vê isso em redações, há tantos anos atrás. Usa muito. Então, cuidado em redações, isso aí. A é tempo decorrido, então esqueça essa temporalidade atrás, tá bom? Olha o outro erro que a gente encontra no país inteiro, né? Vende-se 2 casas, ou então aluga-se casas. Gente, casas aqui, ó, casas são alugadas. Então, se casas são alugadas, não está plural? Casas são alugadas, então esse verbo também tem que ser flexionado. Alugam-se casas, tá? Se é só uma casa, aí tudo bem. Se é só um lote, vende-se um lote, aí tá certíssimo. Vende-se 3 lotes, tá errado. Porque lotes são vendidos. Então, vendem-se lotes. Vendem-se 3 terrenos. Vendem. Então, tem que jogar o verbo no plural. Se está no plural, o verbo também no plural. Lembra da concordância? Isso é concordância. Cuidado com esse tipo de erro. Eles têm razão. Olha um erro que a gente escuta, vê. Até que escutar não provoca erro, não. O problema está na escrita. O verbo ter no plural, eles e elas, o verbo ter no plural, ele é acentuado. E todos os seus, a sua família, tá? Toda a sua família, o verbo ter, convém, tá? Então tem, convém, etc. No plural, ó. Eles têm razão.
Eles têm que vir. Tem muitos homens aqui. Tem muitas pessoas. Então, esse ter no plural, presente do indicativo no plural, deve ser acentuado. Tá bem? Próximo. Palavras causadoras de dúvidas em seu emprego. Essas aqui são a base do nosso sufoco quando nós estamos corrigindo, até você que está fazendo sua prova, e tem muitas provas ainda, vem tirando com essas dúvidas para você saber se você tem ou não conhecimento do que é certo ou errado. É o mas e mais. Não tem dificuldade, gente. Esse mas, significa contradição, oposição. O mais é o contrário, o mais é acréscimo, é aumento, é soma. Então, esse mais, mas, demais. Até que na pronúncia, principalmente nas regiões aqui centrais aqui do Brasil, os sons a gente quase não diferencia na pronúncia. Mas na hora da escrita nós temos que saber que mas é uma conjunção adversativa, quer dizer, adversária. Então, o que você falar, o mas, é contrapondo uma oração anterior. Tá? É contra, ó, eu faço isso, mas não pretendo fazer mais. Tá vendo? Faço, mas não pretendo fazer. Fiz essa prova, mas não quero fazer outra, porque eu vou passar. Entendeu? Esse mais é contradição. O mais é soma, é adição. Ó, que é um pronome ou advérbio a depender, né? Depender da situação, que opõe-se a menos. É só você trocar mais por menos. Pronto. Certo? Olha aqui, ó. É um das garotas mais bonitas da escola. Então, se é mais bonita da escola, ó, é a garota menos bonita da escola. É troca. Talvez te facilite. Tá bem? Onde e aonde? E também é um erro generalizado que nós encontramos. É muito fácil você entender onde e aonde. Esse onde, ó, ele significa lugar em que você está, ou que de algum fato, tá bem? É lugar. Aonde é movimento. É só pensar assim, ó como é que é fácil. Se o verbo que estiver perto desse onde ou aonde, se o verbo, ele indica, ele dá uma semântica, ele dá uma ideia de coisa fixa, que está parado, você vai usar onde. Mas se o verbo indicar movimento, tá? Movimento, aí você vai usar aonde. Vamos pensar o verbo sair? Vamos pensar? Você vai sair para aonde ou para onde? Você vai sair para onde ou para onde? Vamos pensar o verbo sair? Sair indica locomoção, não é? Então nós vamos usar aonde. Viu como é simples? Você fica onde? Presta atenção. Você fica onde? O verbo ficar indica parar, que está estático em determinado canto. Então é onde. Tá certo? Então não tem dificuldade. Onde é quando o verbo indica que está sem movimento, que não movimenta. E aonde para verbos que locomovem. Dá para entender? Você vai cantar aonde? Ou você vai cantar onde? Cantar não indica que você vai estar correndo. Cantar. Então, é onde. É só pensar na semântica ou a ideia do verbo. Tá bem? Vamos pensar próximo. Mal e mal. Também não sei por que tem essa dificuldade. Veja bem que é um advérbio que se opõe a bem. Mal com L. Logicamente que na pronúncia nós vamos pronunciar praticamente o mesmo som. Mal, mal. Ninguém fala mal. Muito difícil. Mal. Às vezes o sul a gente encontra. Né? Lá no sul a gente encontra, estou passando mal. Né? Muito, muito. Algumas regiões no Brasil a gente escuta as pessoas, nossa, estou muito mal. Mas a grande maioria do povo brasileiro fala mal, mal. Esses dois. O com L é um advérbio que ele vai indicar o contrário do bem. Eu estou mal. Eu estou mal. Ou estou bem. Pronto, troca. Mal com L pode ser trocado por bem. E o mal com U? Contrário de bom. Ou boa. Né? Mas no caso aqui vai ser bom, porque né? Mal, bom, e mal com L, o bem. Então, é um adjetivo. Esse é um advérbio, esse é um adjetivo. Ele é um homem mau. Ó, ele é um homem mau.
certo? Então, como que eu vou substituir? Ele é um homem bom. Pronto, faz a substituição que vai facilitar a sua vida. Ó, ele não é um mau sujeito. Ele não é um bom sujeito. Olha essa outra. A prostituição infantil é um mal presente. Tá? Então, é um bem? Não, tá vendo? Pode ser trocado por um bem. Logicamente que na semântica não pegaria bem. Mas é quando você vai trocar mal com L, é bem. Mal com U, aí fica bom. Tudo bem? Não tem dificuldade? Só treinar. Tá? Treina. Onde que cabe bem, eu vou usar mal com L. Onde cabe bom, eu vou usar o mal com U. Pronto. E ao encontro de e de encontro a. A gente vê muito isso. Muito isso. E é totalmente o contrário. Eu vou ao encontro dos meus desejos. Esse ao encontro é dizer, eu vou me aproximar-se, eu vou chegar, eu vou alcançar. Então, ao encontro é um aproximar gostoso. Tá? Ao encontro. Eu vou ao encontro do meu amor. Eu vou ao encontro. Agora, ao contrário, o de encontro é esbarrar. Bum! Entendeu? Eu vou de encontro a você. Esse de encontro significa eu vou me esbarrar em você, eu vou tropeçar e cair em você. Então é contrário. Uma parece a expressão, uma contrária. Um é gostoso ao encontro de, e o outro de encontro a, que significa uma topada. Tudo bem? Deu para entender? Então vejamos. Afim e afim. Afim junto e afim separado. Nossa, encontra muita gente, tem muita dificuldade nesse afim, que se escreve junto, e afim separado. Esse afim vem de afinidade, parentesco, coleguismo, chegado. Ser afim, é só lembrar, afim junto é uma coisa que eu tenho o objetivo de aproximação, coleguismo. Estou afim de você. Né? Nós somos afins, quer dizer, nós somos parentes, nós somos colegas, nós temos alguma coisa a ver. Então, esse afim junto é de afinidade. Tá? Estou afim de passar, quer dizer, eu quero ser favorável, vou fazer tudo para eu passar. Agora, esse afim com a finalidade de trabalho hoje, a fim de acontecer isso amanhã. Tá certo? É a finalidade, é o objetivo. Deu para entender? Esse afim junto é ter objetivos incomuns. Esse afim é de ter uma finalidade. Eu estou prestando atenção nessa aula a fim de eu passar em um concurso, a fim que eu consiga passar no Enem, a fim de conseguir uma boa nota no Enem, a fim que eu passe na Universidade Federal. Então, esse afim é uma finalidade, é objetivo, é meta. Tá? Afim junto é aproximação. Tá? Afinidade. Esse aqui é de objetivo, é de meta. Tá ok? O agente e o agente. Meu Deus, como a gente erra, encontra a gente errando nesse agente. Esse agente esse agente juntinho assim, ó, é só lembrar dos agentes da FBI, lembra? Da FBI? A gente via muito isso aí. O agente é uma pessoa que ocupa um determinado cargo, que faz algum determinado trabalho. O agente de limpeza, tá? Esse agente de portaria, o agente da Polícia Federal, o agente, digamos assim, o agente da Polícia Civil. Então, isso é uma profissão, é digamos, além de ser uma profissão, é uma ocupação. Agente, junto, tá? Agente. Esse agente separado, ele está no lugar do nós. Entendeu? Lugar do nós. A gente vai estudar. Agora, cuidado. Eu encontro muita gente. A gente vamos estudar, pelo amor de Deus. Mesmo que a gente significa muita gente, que é o nós, não se conjuga o verbo no plural, tá? O verbo a gente, mesmo com a ideia de muita gente, mas ela vai ser escrita, o verbo na forma singular. A gente vai, a gente estuda, a gente namora, a gente come, a gente... Vocês entenderam? No verbo no singular. Nada de dizer a gente trabalhamos, que a gente passaremos, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Nada de usar essas expressões de colocar o agente com o verbo no plural, verbo no singular, tá? Então, esse agente é uma pessoa, esse agente é muita gente.
que está no lugar de nós. Olha o exemplo que eu coloquei. Olha o exemplo. O agente da federal também cometeu crime. Lembra do japonês? É um agente federal que também cometeu as infrações lá, tá? O agente tem de estudar, a gente tem de estudar e muito, tá no lugar de nós, tá? Tá no lugar de nós. Assim é a língua portuguesa e a gente vai criando, principalmente nós brasileiros, vai criando as palavras, né? Isso é bonito, aumenta o vocabulário. Regra dos porquês, tá? Então vamos ver regra dos porquês. É questionar, mas por que tanto porquês? Eu também me questiono, né? Eu me questiono, mas são regras gramaticais, normativas e que não é réis mortais, eu nem você, que vão tentar burlar isso aí, tá? É com o tempo, quem sabe nós vamos ter só 2 porquês, juntos e separados, sem acento. Quem sabe? Não estamos garantidos, né? Como tem em inglês o why, because, né? Why, né? Because, tá? Somente 2 expressões. Quem sabe um dia nós consigamos, mas por enquanto nós temos 4 porquês. E 2 formas diferentes de escrevê-los. É o porquê junto e o porquê separado. Então nós vamos encontrar o porquê junto acentuado e o porquê junto sem acento. O porquê junto separado sem acento e o separado com acento. Não tem grande dificuldade, é só prestar atenção. Preste atenção no contexto que você está vendo. O porquê separado, tá? Nós vamos ter em 2 grandes, nós vamos utilizar em 2 grandes expressões e uso. O porquê separado vai ser usado em questões, em perguntas. Porquê separado sempre em pergunta, tudo bem? Sempre. Porquê separado sempre em perguntas, porque quer saber o motivo. Tá? Então, porquê separado significa motivo, causa, razão. Vai ser usado em perguntas. Só que, para o início da pergunta, para início de interrogações, eu vou usar o porquê separado. Por que você está estudando? Está ouvindo? Por que você está prestando atenção na aula da professora? Então, esse porquê é no início de pergunta. Agora, presta atenção. Se eu for perguntar com esse porquê no final da questão, você está estudando por quê? Não é uma pergunta? Por quê? Aí eu vou acentuar. Tá vendo? Porquê separado, sem acento, no início de pergunta. Porquê separado, acentuado, final de pergunta. Pronto. E nas declarações que eu quero dizer motivo. Qual motivo, né? Qual motivo? Eu não vi a aula porque estava passando por tal. É o motivo que eu não vi a aula. Não tem dificuldade. E o porquê junto? E o porquê junto? Quando está no lugar do pois. É só substituir. Porquê junto é no lugar do pois. Posso substituir por pois? Eu vou usar o porquê junto. Então não tem. Vamos revisar? Porquê separado, eu tenho 2. Acentuado e sem acento. Quando que eu vou usar o sem acento? Para início de questões. E quando eu vou usar o acentuado? Para um final de questão. Eu estou usando no questionamento, porquê final, isso. E o porquê junto? É quando eu posso substituir por pois, tá? Pois, que é até um causal, é uma explicativa. Tá? Vai depender da situação, que é uma construção causal explicativa. E quando eu vou usar o porquê junto, professora? Porque existe o porquê junto acentuado. É quando ele é um substantivo, meu caro. Quando ele é um substantivo. E quando eu sei, professor, que ele é substantivo? Muito simples. Perto dele vai haver um artigo. Olha o exemplo aqui, ó. Quando funciona como um substantivo, exemplo, eu quero saber o porquê das coisas. Ele é substantivo, tá? Ele é substantivo. Então, por quê? Você sabe. É uma regra gramatical, tá? Qualquer palavra acompanhada de um artigo, ele se transforma em substantivo. Qualquer palavra. Vou dar um exemplo, só mudando aqui um pouquinho, só para você entender. Eu falo cantar. Cantar é verbo. Mas se eu digo o cantar, pronto, esse verbo transformou em substantivo. Então, se antes desse porquê existir um artigo, o, uns, umas, tá? Esse os, então vai se transformar em substantivo. Porque qualquer palavra da nossa língua, se diante dela tiver um artigo, se transformará em substantivo.
4. Estamos revisando? Por que separado? Utiliza-se quando faz uma pergunta. Por que você não leu a revista? Tá vendo? No início da questão. Por que separado? Acentuado. Utiliza numa pergunta quando o porquê fica no final da frase. Você foi embora por quê? Tá? Por quê? Porque junto, sem acento. Quando se explica alguma coisa. Quando se explica alguma coisa. Eu estou perguntando isso porque eu não sei. Tá vendo? Pois eu não sei. Pois eu não sei. Por que junto acentuado? Acabamos de falar. Quando ele está no lugar de um substantivo. Deu para entender? É complicado? Eu sei que é. Mas não fui eu que criou a regra, mas a regra vai ser cobrada na língua culta. E nós temos que obedecê-la. Tá bem? E aí termina essas dicas. Só espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte e estude, pratique, escreva. Até mais.